Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Santiago e iremos então falar na aula hoje sobre regra de 3 simples. A regra de 3 é um conceito que está relacionado ao fato de variáveis serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Conforme a gente já falou em outras aulas sobre esses conceitos de variáveis diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O K é uma constante de proporcionalidade. Então, o que ocorre é que em alguns problemas, sabendo que nós temos o valor x1 e que ele tem uma correspondência com o y1, então a gente pede o y2, que corresponde a outro valor x2, como a gente já fez em aulas anteriores. Então, a regra de 3 simples, ela envolve duas variáveis x e y, apenas, e serve para resolver esses tipos de problemas. A gente diz informalmente assim, tá? x1 está para y1, assim como x2 está para y2. Então, a gente vai só relembrar o que a gente já falou em aulas passadas para a gente justamente sedimentar esse conhecimento sobre regra de 3 simples. Então, a gente tem variáveis diretamente proporcionais, então nós temos isso aqui, x1 sobre x2, que é igual a y1 sobre y2, ou isso aqui, que é a mesma coisa, né? x1 sobre y1, que é igual a x2 sobre y2. A gente vai usar agora essa notação assim, ó, x alfa y, para dizer que x e y são diretamente proporcionais, né? Esse alfa aqui, tá bom? E aí, assumindo que a gente sempre quer saber o valor de y2, a gente pode calcular dessa forma, né? x2 vezes y1 dividido por x1, sendo esses os três valores de variáveis dados. Variáveis inversamente proporcionais, a gente tem isso aqui, ó, x1 vezes y1 é igual a x2 vezes y2. Vamos usar essa notação aqui agora, ó, x alfa menos 1y, para dizer que x e y são inversamente proporcionais. É só uma notação. Assumindo que a gente sempre quer saber y2, supondo que os outros três valores de variáveis foram dados, então y2 é x1, y1 dividido por x2. E aí, como é que a gente faz para descobrir a proporcionalidade? O que acontece é o seguinte, na prática, na maioria dos problemas reais, você tem que, digamos assim, de alguma forma descobrir isso, tá? Isso não é dado no enunciado do problema. Se as variáveis são diretamente ou inversamente proporcional. Alguns casos que a gente vai falar que nós podemos encontrar na prática são esses aqui que estão abaixo. A forma de tabela. Às vezes um problema, ele te dá uma tabela e pelos valores das variáveis a gente consegue descobrir se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos ver esse exercício reduzido, né? A gente tem duas tabelas e tem que dizer se as variáveis são inversamente ou diretamente proporcionais, né? Então tá aqui a tabela 1, x, y, né? Quando x é 6, y é 4, 48 é 0,5, 0,5. E a 2, x16, y é 320, 4 é 80. Ora, para a tabela 1, a gente verifica que o x1 vezes y1 é igual ao x2 vezes y2. 6 vezes 4 é 48 vezes 0,5. Portanto, essas duas variáveis, x e y, são inversamente proporcionais, x alfa menos 1y. Pela tabela 2, a gente tem que x1 sobre y1 é igual ao x2 sobre y2, é 16, 320, 4 por 80. Portanto, x e y são diretamente proporcionais, x alfa y. Um outro caso, pessoal, é pela interpretação das variáveis. Pelas características das variáveis, pode ser, por exemplo, elas podem ser grandezas físicas, você infere que elas são diretamente ou inversamente proporcionais. No probleminha aqui, ó, para construir uma casa de 250 metros quadrados, são necessários 4 trabalhadores. Quantos trabalhadores são necessários para construir uma casa de 1.250 metros quadrados ao mesmo tempo? Se a gente supõe que há uma variável que representa o tamanho da casa em metros quadrados e ter o número de trabalhadores para construir a casa, assumindo que todas as pessoas, os trabalhadores, têm a mesma capacidade de produção, a gente percebe isso, né? Se a gente aumenta o tamanho da casa, a gente terá que aumentar também a quantidade de trabalhadores. Portanto,
A e T são diretamente proporcionais. Então, a resposta é T2 é igual a 2T1 sobre A1, substituir os valores, vai dar 20. Vamos ao código, então? Vamos importar aqui as bibliotecas, tá? Essa função que a gente já definiu, a gente vai precisar dela nessa aula. E tem aqui uma função chamada descobridor mágico, mas antes de eu falar dela, eu vou fazer esse comentário aqui, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. O computador, embora seja muito interessante, ele é uma máquina física e tem suas limitações. Quando a gente fala, por exemplo, dos números reais no computador, os números reais, você sabe que eles vão até infinito. Você não tem como efetivamente representar um número infinito no computador. Um número infinito é um número que é muito grande, e aí você assume que, no caso, você tem como usar umas constantes que dizem isso, né? Então, o que acontece é o seguinte, os números de pontos flutuantes, float, são representados no hardware do computador como frações de base 2. Isso, mas infelizmente, a maior parte das frações decimais não pode ser representada exatamente como frações binárias. Então, o que acontece é isso, que a gente tem no computador algo aproximado. E, em muitos casos, a gente vai ter um erro de arredondamento. Vamos ver esse código aqui, olha só. Eu tenho uma variável v que vai receber 1.2 menos 1. Qual é o resultado dessa instrução aqui? Eu espero que isso dê 0.2, tá? E aí depois eu usei um tal de round aqui que vai dar um outro valor. Vamos rodar isso aqui? Então perceba, ó, no primeiro caso, ao invés de dar 0.2, deu 0.199999, entendeu? Quase 0.2, mas não é mesmo 0.2. Então isso é um erro de arredondamento, não é um problema de Python, é um problema da máquina, tá certo? Da plataforma. Quando eu uso essa função round, ela vai me retornar o valor de ponto flutuante arredondado para n dígitos após o ponto decimal. Então, eu estou arredondando isso aqui para 3 dígitos, certo? Após o ponto decimal. Aí ele arredonda para 0.2. Eu estou falando tudo isso, pessoal, porque aqui eu usei essa função round. Porque o que eu faço? No descobridor mágico, eu recebo x1, y1, x2, y2, e ele automaticamente, esse programinha aqui, essa função, ela vai me dizer se as variáveis são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, eu tenho uma variável aqui que eu multiplico x1 e y1, x2 e y2, a outra aqui. Aí eu divido x1 por y1, x2 por y2. Aí eu comparo, tá vendo? Se a divisão de x1 e y1 é igual à divisão de x2 e y2, então as variáveis são diretamente proporcionais, porque é isso aqui, né? Ó. Tá vendo? É isso aqui. Em outro caso, eu vou verificar se a multiplicação é igual. Se a multiplicação, o produto, né, de x1, y1 é igual de x2 e y2, sempre arredondando, então são inversamente proporcionais. Mas tem casos que realmente nem é diretamente nem inversamente, então ele responde aqui embaixo, tá? E eu retorno um D, um I e um N. Além de responder isso, eu retorno isso. Por quê? Porque depois, pessoal, que eu descobri magicamente com um conjunto de valores que a variável é diretamente ou inversamente, eu posso automaticamente aqui embaixo, ó, continuando no código, chamar a função calcular proporcional para saber qual é um valor de um y2, dado que eu tenha um outro valor de x2, por exemplo. Então, eu começo a dar um pouco mais de inteligência ao meu programa. Vamos rodar aqui, ó, isso aqui é a tabela 1, ó. Vamos rodar aqui, ó. Então, ela respondeu que elas são inversamente proporcionais, corretamente, ó. 6, 48, 405, inversamente proporcionais. Aí eu venho aqui embaixo, ó. Eu venho aqui embaixo e rodo esse código aqui. Como ele me retornou um valor que aí é diferente de n, eu vou calcular o proporcional. Aqui eu botei 48 só para a gente conferir, tá vendo? Deu 0,5, que é o que a gente espera, né? Mas se eu quiser agora colocar 498, ele vai calcular também isso automaticamente. Ou seja, se você executa isso em conjunto com isso, você consegue dar um pouquinho mais de inteligência para o seu programa. O outro caso da tabela 2 aqui, ó, eu vou executar, a resposta é D, diretamente proporcionais. Aí eu faço a mesma coisa aqui, vou conferir se vai dar 80 mesmo, no 4, mas agora eu não quero mais que seja 80. Quero que seja esse número bem grande aqui agora. Então, dá isso aí. Então, você pode combinar as funções, reusá-las e automaticamente dar a resposta para os seus problemas e ter um pouco mais de inteligência. Exercícios estão aqui. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.